É com grande alegria que a gente tem a oportunidade de ter o Harvey aqui com esse evento que tem a promoção da Boitempo, que cuida dos livros dele, que faz o lançamento dos livros dele. Ele está lançando esse livro agora, aqui no Brasil, e fazendo essa palestra com o apoio da FAO, das pesquisas que a gente faz aqui. Então, eu espero que vocês aproveitem e vamos em frente. So, as always, it is a great pleasure to be here in Sao Paulo, and at a time when the politics of Brazil are competing with the politics of the United States for being insane. É um prazer estar aqui no Brasil, no momento em que a política no Brasil está competindo com a política dos Estados Unidos em termos de qual é a mais insana. And as you all know, the title of my book in Portuguese is The Insanity of Economic Reason. Como vocês sabem, o nome do meu livro em português é A Loucura da Razão Econômica. And the only thing I can say that's good about this particular moment is that I've never felt saner in my whole life. O que eu posso dizer que é bom sobre esse momento é que eu nunca me senti mais são na minha vida inteira. And for a Marxist to be considered sane is quite an achievement. E para um marxista, se sentir são é uma conquista bastante importante. So I'm told I have a big audience here tonight, and I suppose the question is, how many of you are militant? A pergunta aqui agora é: quantos de vocês aqui são militantes? Oh, 5, 20. Come on! I wanted to talk about the framework I tried to set out in the last book. Quero falar um pouco sobre a estrutura que eu estabeleci no meu último livro. And the framework describes the circulation and accumulation of capital. Essa estrutura descreve a circulação e a acumulação do capital. And I hope we will be able to show it on these screens. Eu espero que possamos ver esse diagrama nessas telas. The argument here is that Marx in Capital tried to give a description of how capital circulated and accumulated. Marx, no Capital, dá uma descrição de como o capital circula e é acumulado. And in so doing, he actually revealed a great deal about the nature of the society in which we live. Ao fazer isso, ele revela a natureza da sociedade em que vivemos. And that understanding was an understanding of how capital works, and since capital is still with us, the understanding that Marx set up is still very relevant. O que ele estabelece é uma compreensão de como o capital funciona. E como o capital continua conosco, esta compreensão ainda é bastante importante. For me, making a map, as it were, of this circulation process provides a way of locating much of what we understand about the different forms of political struggle which currently surround us. Fazer um mapa da circulação do capital mostra as diferentes formas de lutas políticas as quais nós vivemos. So I wanted to use this map to talk about the relationships between these different struggles. Eu uso esse mapa, então, para falar das diferentes formas dessas lutas políticas. But I wanted to start out by pointing out that the 3 volumes of Capital describe different aspects of this system. Primeiro, eu gostaria de começar dizendo que os 3 volumes do Capital descrevem as formas de funcionamento desse sistema.
But back to the main theme. The 3 volumes of Capital are, in a sense, different windows on the total process of circulation and accumulation. Então, voltando ao assunto, 3 volumes do Capital, com diferentes formas de abordar o processo de acumulação e circulação do capital. And Marx makes certain assumptions in each volume of Capital, and it's very important to understand the power and significance of those assumptions. Marx traz algumas hipóteses nos volumes do Capital, e é importante compreender o valor desses pressupostos. Okay, maybe we can start it then. We start with money which has been converted into capital. Not all money in society is capital, but some money is actually used as capital. So part of what happens is that this money is then used to buy commodities. Então, começamos com o dinheiro, dinheiro que é capital. Nem todo dinheiro é capital. E daí passamos para a mercadoria, commodities. Isso está no livro, para quem comprou, a Malu está falando. The capitalist buys commodities of 2 types, means of production and also labor power. Então, as mercadorias são divididas em meios de produção e força de trabalho. And the capitalist puts those 2 together under a given technology to produce a new commodity. Então, o capital junta esses 2 meios com a tecnologia para produzir novas mercadorias. That commodity is then sold in the market, so the value is realized in money form as opposed to the commodity form. E essa mercadoria é vendida no mercado, então o seu valor se transforma na forma de dinheiro e não na forma de mercadoria. The money is then distributed in various forms. Some of it goes to wages, some of it goes to taxes, some of it goes to the profit of industry, some of it goes to the profit of the merchant, some of it goes to rent, and some of it goes to interest. E esse dinheiro, então, é distribuído em diferentes formas. Uma parte dele vai para salários, outro para impostos, outro para lucro industrial, lucro comercial, renda e juros. Some of that money then comes back in as reinvestment back into the money form, and so you get the circulation process of capital. E uma parte desse dinheiro volta para ser investido na forma de capital, e daí você tem esse processo de circulação. Some of the money flows back in the form of consumption and effective demand back into the buying of the commodities. E esse dinheiro, então, volta também para a forma de consumo, para atender a demanda, e, então, ela se torna de volta em mercadoria. The wages of the worker come back by wage goods, and these wage goods then support the worker and reproduce the labor power which comes in here. E o salário do trabalhador também volta e compra bens salariais, que vai para a reprodução da força de trabalho, e que entra também, novamente, na força de trabalho para produzir mercadorias. Now, this all occurs within certain contexts which Marx talks about. The first is what he calls the metabolic relation to nature, which I've portrayed down here. Isso ocorre em determinados contextos, e um deles é aquilo que Marx chamou da relação metabólica, produção e reprodução, destruição, relação metabólica da natureza, que está nessa parte aqui. We also include down here what Marx calls second nature, which is that nature which we have produced, cities as well as fields and drainage and all the rest of it. Aqui nós também incluímos aquilo que Marx chama de segunda natureza, que é aquilo que nós produzimos, cidades, campos, coisas assim. Capital uses these goods from here as free goods of nature. O capital usa essas mercadorias como mercadorias gratuitas da natureza. It also uses the work of
social reproduction as a free good. Ele também utiliza a reprodução da força de trabalho como uma mercadoria gratuita. And similarly, capital draws upon the whole history of human understanding, culture, and the like, at the same time as it destroys cultural understandings and builds new ones. E o capital também se apropria da cultura e da história da humanidade e, ao mesmo tempo, destrói essa história, essa cultura e constrói novas histórias e culturas. The intelligence of the worker is a free gift of human nature into this system. Ele te diz que o trabalhador é uma dádiva gratuita da natureza dentro deste sistema. There is something else here too, that effective demand depends upon wants, needs and desires. And the history of capitalism has been very much about the production of new wants, needs and desires. E daí também ele diz que essa demanda efetiva de consumo, que envolve as vontades, necessidades e desejos da população, e que a história do capitalismo envolve a criação de novas demandas e desejos. So what we're talking about here is the production of a way of life. O que aqui nós estamos falando é a produção de um estilo de vida. And everything that's needed to support that way of life. E de tudo que é necessário para dar suporte para este estilo de vida. 30 years ago, nobody knew what a cell phone was. It is now part of everybody's life. Há 30 anos atrás, ninguém sabia o que era um telefone celular, e hoje ele é parte da vida de todo mundo. And of course, that's a fantastic source of consumer effective demand. E, obviamente, essa é uma fonte fantástica da demanda efetiva do consumo. How many people in this audience have not got a cell phone? Quantas pessoas aqui dessa plateia não têm um telefone celular? Would you have known 30 years ago? E há 30 anos atrás, como era isso? Were you walking the streets longing for a cell phone? A gente precisava de telefones celulares há 30 anos atrás? Were you about to go crazy because you lost your first cell phone? Você ficava maluco se você perdesse o telefone celular? The same is true of the automobile, the same is true of everything that goes into a way of life. A mesma coisa vale para o carro e tudo que entra na vida, na rede, na web. Now, Marx in Capital treats all of these elements, social reproduction, reproduction of nature, culture, wants, needs and desires, as elements which are significant, but he does not examine them in detail. E Marx aborda todas essas coisas, a natureza, a reprodução, destruição, cultura, história, como elementos significativos, mas ele não entra em detalhes sobre esses elementos. The first volume of Capital takes us from the formation of money capital up to this point of realization of value in the market, and then stops. O primeiro volume do Capital, ele vai da formação do capital dinheiro até a realização do valor na forma dinheiro, e daí ele interrompe. The first volume of Capital assumes there's no problem in the market and takes all of this away, and that there's no problem of distribution, so takes all that away. O primeiro volume ele pressupõe que não há nenhum problema no mercado, então a parte de cima toda retirada, e que não há nenhum problema em relação à distribuição, então toda aquela parte lateral também não está. The second volume of Capital deals with the whole circulation process, but then concentrates on the problems of realization of value. O segundo volume leva a circulação em conta e focaliza na questão da realização do valor na forma dinheiro. In so doing, it assumes there's no problem whatsoever here in production. O segundo volume pressupõe que não há nenhum problema na questão da produção. And it assumes that technology is constant. E também pressupõe que a tecnologia é uma constante. Which is very strange because technological dynamism is a major feature of Volume 1 of Capital. E isso é muito estranho, porque o dinamismo tecnológico é um dos principais atributos do volume 1 do Capital. So Volume 2 of Capital proceeds as if there is no technological change and as if there is no effect of distribution.
Então, o volume 2 procede como se não houvesse nenhuma mudança tecnológica e nenhuma questão em relação à distribuição. Volume 3 of Capital deals with distribution. Já o volume 3 lida com a distribuição. And it takes very little notice of anything that's been said in the first 2 volumes. E não presta muita atenção nas coisas que foram faladas nos 2 primeiros volumes. Apart from the power of technological change in driving questions of both production and realization of value. Sorry, can you repeat? Apart from the role of technological change, which it does take from volume 1. Ok. A parte, ele fala do papel da tecnologia, da mudança tecnológica. Isso sim ele fala no volume 3. So in effect, the 3 volumes of Capital are 3 windows on this same process. The window of production, the window of realization, and the window of distribution. Então, os 3 volumes, basicamente, falam sobre a janela da produção, a janela da realização e a janela da distribuição. Marx argues that if you want to understand capital, you have to understand it as a totality. Marx diz que se você quer entender o capital, você precisa compreendê-lo em sua totalidade. And I'm sorry to say that means you have to read the whole of 3 volumes of Capital. Ou seja, que você tem que ler os 3 volumes do Capital. And if you don't read the 3 volumes, you don't get it. E se você não lê, você não vai compreender. And if you say only production matters, you're wrong. Aí, se você falar só a produção importa, você está errado. So Marx then looks at all of this. And it is set up initially as a cyclical form which continues to reproduce itself over time. E então Marx analisa essas 3 partes como uma forma cíclica que se reproduz naturalmente ao longo do tempo. Now, a lot of work since Marx has elaborated a lot on these contextual conditions which are very important. Muitos dos trabalhos que vieram depois de Marx elaboraram sobre essas questões de contexto que são muito importantes. There is a lot of work being done from a Marxist perspective on environmental questions, on the production and reproduction of second nature, the building of cities, and the like. Muitos trabalhos foram elaborados a partir das questões da natureza, segunda natureza, produção, reprodução do trabalho e meio ambiente, coisas assim. A lot of my work has been elaborating upon this aspect. Muito do meu trabalho é elaborado sobre este aspecto. I get criticized by feminists because I don't spend enough time elaborating on this. Eu sou criticado por feministas porque eu não dedico muito tempo elaborando sobre esta questão da reprodução da força de trabalho. And they're quite right. It's just that I'm so busy elaborating on this that I don't have time to elaborate on this and this and this and everything else. E elas têm razão, porque ele está tão ocupado elaborando sobre essa parte aqui abaixo que ele não tem tempo de elaborar sobre todas as questões. Anthropologists and others have done a lot of work on production and destruction of cultures, indigenous cultures, transformation of wants, needs and desires. Os antropólogos dedicam muito tempo estudando sobre a produção, a reprodução, destruição da natureza humana, das culturas, o despertar de desejos e anseios novos. So we know a lot more about this system now than we can just get from reading Marx. Então, agora, nós sabemos muito mais sobre todo esse sistema do que nós podemos aprender somente com a obra de Marx. What I object to is when people are working on this or working on this, they kind of say, Marx didn't deal with this, so I'm not going to bother to read Marx because he has nothing of importance to tell me. Quando as pessoas estão trabalhando sobre uma... Can you repeat, please? That people, Marx is sort of treated frequently as having nothing important to say because he didn't deal with this, or he didn't deal with that, or he didn't deal with this. Às vezes as pessoas acham que Marx não tem nada de importante a falar porque ele não lidou com detalhes sobre isso, ou sobre aquilo, ou sobre algum outro aspecto. But you can't understand what is happening here without understanding how capital flows out of this system into the reproduction of nature and human nature as well. Mas você precisa entender o que acontece aqui para que você compreenda como esse sistema funciona na reprodução da natureza e também da natureza humana.
Now, often what goes on amongst academics is a mirror image of what goes on in society. E o que acontece na academia é uma mera imagem do que acontece na sociedade. There are social movements, of course, which concentrate on the point of production and which are all about class. Os movimentos sociais que nós temos, eles focam nesse aspecto. And it's always about class. Existem movimentos sociais que focam nesse aspecto de classe, na questão de classes. So this is the domain which is classically viewed in Marxian literature as a domain of class struggle. Na literatura marxista, esse é o domínio que lida com as lutas de classe. But there are lots of struggles which go on around the question of realization. Mas há muitas lutas também em relação à questão da realização. You get a lot of expropriation and appropriation going on at the point of realization. Há muita apropriação e desapropriação que acontece nessa questão da realização. Merchant capitalists steal from consumers. Os capitalistas roubam dos consumidores. And there is a lot of struggle over the development of new wants, needs and desires. E também há muitas lutas em relação à questão das vontades, necessidades e desejos. There are lots of struggles about the preservation of culture or the destruction and reconstruction of culture. Há muitas lutas e questões em relação à preservação da cultura e à reprodução e destruição da cultura. These are all anti-capitalist struggles. São todas lutas anticapitalistas. There are anti-capitalist struggles around questions of urbanization, questions of relation to nature. Há lutas anticapitalistas em relação à organização e a questões da natureza. Now, what a left politics has to do is to understand the specificity of each one of these struggles. O que nós devemos fazer é compreender a especificidade de cada uma dessas lutas. And recognize, however, that all of these struggles are interrelated within the totality. E entender que cada uma dessas lutas são interrelacionadas com a totalidade. And I think the art of the left at a certain point is going to be to bring all of these struggles together in an anti-capitalist struggle. E a arte da esquerda, das esquerdas, vai ser a arte de trazer todas essas lutas, reunir todas essas lutas numa luta anticapitalista. In other words, at a certain point, this system has to be closed down. Em outras palavras, esse sistema deve ser encerrado. Now, why does it have to be closed down? E por que ele tem que ser Because finalizado? because it is not a cycle which perpetuates itself forever. Porque ele não é um ciclo que se perpetua para sempre. Because it is, as Marx called it a spiral. It is growing. Porque ele constitui aquilo que Marx chama de uma espiral, ele é crescente. And it's growing at a compound rate. Ele cresce numa taxa composta. And compound rates generate exponential growth curves which start slowly and go like this and then go like that. E esse tipo de crescimento gera uma curva de crescimento exponencial, que começa assim e de repente sobe. If you look at the total GDP of the world in 1970 and look at it today, you'll see what I mean. It's now about $80 trillion. It was about $10 trillion back then. Se você analisar o PIB do mundo na década de 70 e agora ele está em 80 trilhões de dólares, enquanto que anteriormente ele era em 10 trilhões. 20 years from now, if this goes on, we'll be considering a GDP of 160 trillion, and then it'll be 320 trillion. E se continuarmos dessa forma, daqui a 20 anos ele vai ser de 160 trilhões e depois de 320, em 10 anos 320 trilhões. This is what I would call the insanity of the exponential growth curve. E é isso que eu chamo da loucura da curva exponencial de crescimento. But why does capital have to grow at a compound rate of growth? E por que o capital tem que crescer numa taxa composta de crescimento? Because the whole thing is anchored by the production of surplus value. Porque tudo gira em torno da produção da mais-valia, da mais-valor. That is, more value is being produced every time you go
past this system. E daí, cada vez mais, a mais-valia é produzida nesse sistema. But it not only is produced, it has to be realized. And Marx is very clear in the first volume of Capital that if it is not realized, it is not value, and you get no surplus value. E não só ele tem que ser produzido, como essa mais-valia tem que ser realizada. E Marx é muito claro sobre isso no primeiro volume do Capital. So there are potential barriers of realization. Então, a barreira potencial é a realização. And it also turns out there are serious problems in the realm of distribution. E também acaba acontecendo problemas graves na questão da distribuição. Because this growing system, which is growing in time and also in space, is something that is being powered by very significant forces. Porque esse sistema de crescimento que acontece no tempo e também no espaço, ele é motivado por forças muito significativas. The first force is emphasized in Volume 1 of Capital is the entrepreneur, the capitalist, who wants to use his money to make more money. A primeira força, que é enfatizada no volume 1, é o capitalista, o empresário que quer usar o seu dinheiro para fazer mais dinheiro. And that is what drives the system from the perspective Volume 1 of Capital. E é isso o que motiva o sistema da perspectiva do volume 1 do Capital. The perspective of Volume 2 says the driver is not that, it's going to have to be the capacity to realize the structure of demand, effective demand. E o segundo volume fala que o motivador do sistema é a capacidade de realizar a demanda efetiva. And if there is not enough demand coming from here, and if there is not enough of a transformation in wants, needs and desires, the whole system will block. Ou seja, se não fosse a demanda que vem daqueles quesitos e também da transformação do estilo de vida, das vontades e necessidades e desejos, o sistema seria bloqueado. If you want to get past this block, the classic way of getting out of it is through state expenditures. Through what? State expenditures. Tá. E se você quer ir além desse bloqueio, uma forma comum é através de gastos do Estado. This is the Keynesian solution. Essa é a solução keynesiana. It's very difficult to say that because if you say that was what Marx is saying, people say, "Oh, you're a Keynesian, aren't you?" E se eu falar isso, que Marx fala isso, as pessoas vão falar, mas você então é um keynesiano? And I have to tell them that Marx lived before Keynes. Daí eu tenho que explicar que Marx ele viveu antes de Keynes. And Marx actually pointed out that this is a problem. E que Marx apontou isso como um problema. A big problem. Um grande problema. And in fact, even when he's talking about the falling rate of profit in Volume 3, he talks about the necessity to create the world market. Quando no volume 3 ele fala da queda das taxas de lucro, então ele fala da necessidade de se criar um mercado mundial. And this, of course, is one of the big arguments in the Communist Manifesto, that the destiny of the bourgeoisie is to create the world market. Isso é uma das grandes discussões, né, no seio do Manifesto Comunista, né, que o destino da burguesia é criar este mercado global, esse mercado mundial. Well, when Marx was writing, this was a fairly open situation, but it's not open anymore. Então, quando Marx estava escrevendo, essa era uma questão relativamente aberta. Hoje não é mais. The world market is already created. O mercado mundial já está criado. Where are you going to get more of it? De onde você vai tirar mais? There aren't people on Mars, unfortunately, not yet. Não tem gente em Marte, infelizmente. Pelo menos não por enquanto. Actually, the only way you can deal with this is to do something which is important in Volume 2, which is you need to have an open credit system. Então, a única maneira de lidar com essa questão, e é uma coisa que está presente no volume 2, é que você precisa ter um sistema creditício. What Marx shows in Volume 2 is if you did not have a credit system, whole of capitalism would collapse. O que ele demonstra no volume 2 é que se não houvesse um sistema creditício, o sistema capitalista todo entraria em colapso. So part of the role of finance and the credit system is to smooth out this whole system. Então, parte do papel do sistema financeiro bancário é aplainar esse sistema aqui. But clearly there is not enough credit if you simply go on what has been already produced.
Então, mas está claro que não há crédito suficiente se você basear apenas no que já está produzido. So you therefore get money creation and credit creation in here as a fundamental force of expansion of this system. Então você tem a criação de dinheiro e crédito aqui como uma força para continuar impulsionando o sistema. Now it's very interesting that before 1970, the financial sector was not listed as a productive sector in national accounting. É muito interessante que nas contas nacionais até os anos 70, o setor financeiro não era considerado um setor produtivo. It becomes one around 1970. Ele se torna parte do setor produtivo na região da década de 70. And then banks started to change their role. E aí os bancos começaram a mudar de papel. Initially, you would say that the banks did two things. One is they lent to the state to create demand, but they also lent to the producers to create the product. Então, originalmente, os bancos faziam duas coisas. Emprestavam para o Estado para gerar demanda e para os produtores para produzir. So the banks could lend to create the demand as well as the supply. Então, os bancos emprestavam recursos que gerassem tanto demanda quanto oferta, né? And the most obvious example of that is housing. E o exemplo mais claro disso é na questão da habitação. Financial institutions lend money to developers to build housing, and they lend money to consumers to buy housing. Então, o sistema financeiro empresta dinheiro para construtoras para construir casas, depois empresta dinheiro para pessoas que querem comprar casas. This is a perfect scenario for a bubble. É um cenário perfeito de uma bolha, né? And so, actually, we start to find more and more what goes on here is that credit creation does not flow back into this system very easily. Então começa-se a ter uma situação em que o crédito começa a não mais fluir para dentro do sistema, para o seio do sistema. There's some accounting recently I saw that suggested that the main 5 banks in the United States, only 18% of their business, 18% of their business, is about lending to people to make things. Então, recentemente eu li uma conta, né, de que os 5 maiores bancos dos Estados Unidos, somente 18% do seu negócio, 18%, é emprestar dinheiro para empresários produzirem coisas. All the rest of their activity is around merger and acquisitions. It's about lending to developers on speculation on land and speculative activities. O resto é tudo financiar fusões, aquisições, negócios com terra, especulação imobiliária, tal. 2 central bankers have recently commented in one of their honest moments, a rare honest moment. 2 banqueiros centrais recentemente comentaram num raro momento de honestidade that we've moved from a system in which credit was something which facilitated exchange and facilitated the reproduction of society to a situation where the reproduction of society is necessary for the reproduction of credit. Então, passamos de uma situação em que o crédito facilitava as trocas e a reprodução da sociedade para uma situação em que a reprodução da sociedade é necessária para haver o crédito. In other words, this system is now being powered from what I call the power of the state finance nexus in this area, being powered through that. The State Financed Access. Nexus. Então, agora o sistema está sendo impulsionado por esse nexo Estado-finanças. And actually that nexus has been around ever since the Bank of England was formed in 1694. Na verdade, esse nexo existe desde a formação do Banco da Inglaterra em 1694. Tive até que confirmar a data. It's been a very powerful and significant force in the history of capital. Tem sido, na história do capital, uma força muito expressiva. Now, Marx hoped one day we would live under the dictatorship of the proletariat.
Então, Marx esperava que um dia vivêssemos sob a ditadura do proletariado. We actually now live under the dictatorship of the central banks. Na verdade, hoje a gente vive sob a ditadura dos bancos centrais. And that means that the whole social system is going to expand continually at an exponential rate. Isso significa que todo o sistema social vai expandir-se numa taxa exponencial. Because the only form of capital that you can create it without limit is the money form. Porque a única forma de capital que pode ser expandida sem limites é a forma de capital dinheiro. There are limits on the commodity form, limits on productive capacity, limits upon consumption of means of production, but there are no limits to the amount of money that can be put into circulation. Então, há limites na forma mercadoria, há limites nos mecanismos de produção, etc. Mas não há limites na forma dinheiro. The major tool to get out of the last crisis was something called quantitative easing. A principal ferramenta que surgiu com a última grande crise foi uma coisa chamada quantitative easing, que seria assim o afrouxamento quantitativo, which adds zeros to the global money supply. Que acrescenta zeros à oferta de moeda, à oferta global de moeda. But it does it in an interesting way, so it flows to the top 1%. Mas o faz de uma maneira curiosa, flui para o 1% mais rico. So we know that since the crisis, the top 1% has increased its asset values by something like 15 to 20%. Então nós sabemos, por exemplo, que desde a crise o patrimônio do 1% mais rico do mundo subiu na faixa de 15 a 20%. Everybody else has either remained constant or lost. E todo o resto da população do mundo ficou mais ou menos constante ou perdeu. And this is what is called a recovery. E isso é que eles chamam de a recuperação. Now, that is the system which is emerging right now. Então este é o sistema que está surgindo atualmente. It does put immense pressure on extractivism from nature. Ele sim coloca grande pressão no extrativismo a partir da natureza. And you look at the expansion of copper use or other mineral use and you see the exponential. E você vê a expansão do uso de minérios ou de cobre, por exemplo, e você vê esse crescimento exponencial. Here too there are clear limits, and the destructiveness towards indigenous cultures, the destructiveness towards ways of life has become absolutely intolerable. E existem limites a esses recursos e a destrutividade desse sistema chegando nas culturas indígenas, por exemplo, chegando em todos os cantos do mundo igual. The central banks have some very clever ways of looking at it. The Bank of England did a study on quantitative easing. Então, os bancos centrais têm maneiras muito curiosas de encarar essas questões. Por exemplo, o Banco da Inglaterra fez um estudo sobre esse afrouxamento quantitativo. And the big conclusion was the poor people did better than the very rich. E a conclusão do estudo foi que os pobres se deram melhor a partir desse processo do que os muito ricos. Because the percentage increase in their asset values was greater than for the very rich. Porque a porcentagem que aumentou o patrimônio deles foi maior do que a porcentagem que aumentou o patrimônio dos muito ricos. So right at the end it said, so the poor people over 5 years got 3,000 pounds extra. Então, no finalzinho, eles falam lá, foram 3.000 libras a mais que cresceu o patrimônio da pessoa pobre. The top 10% got 325,000 pounds extra. E os 10% mais ricos ganharam 325.000 libras a mais. This is something very important. There's a difference between the rate of change and the mass of the change. Isso é uma questão muito importante. Existe uma diferença entre uma taxa de mudança e a massa que essa mudança representa. Would you rather have 10% on $10 or 5% on $1 million? Você prefere 10% de $10 ou 5% de $1 milhão? And actually Marx raises that question in the chapter on the falling rate of profit. E Marx levanta essa questão no capítulo sobre a queda das taxas de lucro.
capital, he says, not only produces a falling rate of profit through technological change, it also increases the rate of profit, the mass of profit. O Marx diz que com a mudança tecnológica cai a taxa de lucro, mas aumenta a massa de lucro. And the mass of profit is a lot of the contemporary problem. E a massa de lucros é um problema contemporâneo nosso. Now, any sane person looking at this would say this is an insane spiral form which is out of control. Qualquer pessoa sã que olha isso aqui vai ver que é uma coisa insana, que tem um formato de espiral que está saindo do controle, It has to be brought back into control. que tem que voltar a ser controlado. Which then poses the following problem for the left. O que aí levanta-se o seguinte problema para a esquerda. Because left activism is all over this map. Porque o ativismo de esquerda está presente em todas as partes desse mapa. Big fights going on about relation to nature. Tem muitas brigas rolando com relação a essa parte da relação com a natureza. Huge fights going on over the qualities of urban life. Também lutas muito expressivas sobre a qualidade de vida nas cidades. Fights continuing to be fought in the realm of production. E lutas que continuam a ser travadas aqui no ambiente da produção. Struggles against accumulation by dispossession. E aí também lutas contra a acumulação pela expropriação, né? Struggles over the qualities of one's needs and desires for daily life. E também lutas sobre as vontades, necessidades e desejos da vida cotidiana. Fights over the protection and destruction of cultures and cultural forms. E lutas também sobre a proteção e a destruição de culturas e formas culturais. Huge fights going on within this terrain of the financing of land speculation, assets and mergers and all the rest of it. Lutas também muito intensas, muito expressivas na questão da especulação com a terra, com as fusões, com as aquisições de empresas. We can articulate all of those struggles and support all of those struggles. Nós podemos articular e apoiar todas essas lutas. But who has in mind the big one, which is get rid of the whole damn system? Mas quem tem em mente a grandona, que é se livrar do sistema inteiro? That's the dilemma for the left. Esse é o dilema para a esquerda. And actually we have to have it in mind, not to dismiss all of these struggles, because these particular struggles are the foundation for a much bigger struggle. Mas todas essas lutas que eu elenquei precisam ser mantidas em mente, precisam ser lembradas, porque elas são o fundamento dessa luta maior que eu estou falando. And that's the big struggle that I think comes out of understanding the totality of this system and what this totality is about. E a luta grandona é a que emerge a partir da compreensão da totalidade desse sistema. Drug addicts in Baltimore have an expression when they're going down. They say, "Man, I'm spiraling." Então, os viciados, os drogaditos de Baltimore têm uma expressão, quando estão entrando em espiral, dizem, cara, eu estou caindo, estou descendo. We have drug addicts in power right now. Nós temos viciados no poder atualmente. And boy, are they spiraling. E eles estão espiralando. And we have to do something about it. E nós temos que fazer algo a respeito. So, how many of you are militant? Então, quantos são militantes aí? Okay, come Ah. on, let's go. Melhorou. Thank you. Bom, boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui com o David Harvey e com os nossos colegas todos. A leitura do livro, ela é muito interessante. É um livro que traz muita coisa nova e revê muita coisa, né? Por quê? Porque o Harvey ele tem uma aderência total ao Marx. É impressionante. Ele cita o Marx do começo ao fim do livro. E mesmo quando ele escapa do período de vida do Marx, pega tudo que aconteceu após a década de 70, ele vai e mostra que isso estava no Marx. Isso é muito impressionante.
Mas, então, resumindo, né, ele não fala apenas dos 3 livros do Capital, mas de toda uma vasta bibliografia escrita pelo Marx. Eu queria dizer que o Jorge Grespan era para estar na mesa e não pôde, então, infelizmente, vocês têm só um grande entendedor do Marx na mesa, que é o David Harvey, né? Então, ele busca tornar acessível e atualizar o pensamento de Marx, trazendo para a conjuntura, ou seja, o neoliberalismo, a conjuntura iniciada a partir dos anos 70, de mercado livre global, as qualidades particulares do dinheiro e do crédito como capital portador de juros, que se tornou a força motriz e independente e poderosa da acumulação por conta própria. Eu estou citando palavras que ele usa no livro, né? Ele destaca muito a dívida como uma prisão à determinação da produção futura de valor e o fetichismo da impressão de que o dinheiro, magicamente, incessantemente, cria mais dinheiro. Ele fala, eu estou falando algumas questões que ele pega no livro, que são muitas. Uma dos capítulos, ele enfoca a simetria entre regiões e países do mundo e a geopolítica, não com esses termos, mas com um conceito, que é o conceito da produção de regimes de valor que se fariam regionalmente no mundo, não é? E está presente no livro todo as possibilidades de ocorrência de crises devido às contradições inerentes ao processo do valor em movimento, como ele conceitua, né, o livro todo. E ele, por exemplo, fala de várias crises na história do capitalismo, se detém mais na crise de 2008. Né? Crises decorrentes da sobra de trabalho e dinheiro que são enfrentadas com investimento, especialmente de capital fixo no ambiente construído, ou erguendo casas e enchendo-as de coisas, como é o espetacular e impressionante caso da China atualmente, e ele traz, como vocês viram aí, a questão do meio ambiente e do suporte do meio ambiente para essa espiral, quer dizer, nós não estamos num círculo, nós estamos numa espiral sem fim do processo de acumulação de capital. Ele cita muitas das coisas que ele falou aí agora, as lutas, essas novas lutas de gênero e raça, e cita a produção de vontades, necessidades e desejos, que eu acho uma coisa fundamental, né, para a gente entender até o conceito de alienação. Né? Enfim, eu vou usar uma frase dele, né? O capitalismo contemporâneo está aprisionado no interior da má infinitude, que é um termo resgatado do Hegel, da má infinidade, da acumulação e do crescimento exponencial infindáveis. Trata-se, portanto, da loucura da razão econômica. Eu lembro que a Leda Paulani fez uma conferência recentemente, a Leda, para o Harvey saber, é uma professora marxista daqui da Escola de Economia da USP, e ela compara o capitalismo como uma besta fera, que, se não for regulada, ela não tem limite no movimento predatório contra meio ambiente e trabalhadores. Bom, e essa aderência e dedicação ao Marx, ela chega a ser comovente. Bom, eu sou uma pessoa passional, preciso explicar aqui por Harvey. Né? É uma dedicação, essa dedicação e essa perseguição a tornar o Marx acessível
é um esforço fundamental, pois a filosofia exige um pensamento abstrato, coisa que muitas vezes não é incentivado, por exemplo, nas escolas de arquitetura e urbanismo, não é? Mas o livro, eu queria dizer aqui, eu tenho muito contato com o pessoal estudante, né, de arquitetura, urbanismo, geografia. O livro não é de simples entendimento para jovens que nunca tiveram contato com o marxismo, e eu vou propor a vocês, então, nessa condição, de lê-lo em grupos ou nas disciplinas em conjunto com os professores. Recuperar alguma coisa que nós fizemos muito na USP, não é? Inclusive, é famoso o seminário sobre o capital, que reunia aí, pensadores de esquerda da USP, Fernando Henrique, Paul Singer, Chico de Oliveira, Roberto Schwartz, né, e alguns até aqui da nossa escola. Eu vou repetir uma frase do livro: a verdadeira ciência começa quando trazemos esses conceitos, abstrações e formulações teóricas para a vida cotidiana que as pessoas, em geral, mas, em especial, os trabalhadores, enfrentam em sua batalha para a sobrevivência. Então, eu queria trazer aqui, acho que é esse meu papel, né, um pouco o que é o desenvolvimento, o que é essa atualização do pensamento de Marx, o que é o retorno a Marx e reler, né, Marx, e a pesquisa e a reflexão sobre a realidade concreta que nós vivemos, não é? E isso me leva a dizer que nós estamos num estado de exceção. Nós tivemos uma reforma trabalhista que diminuiu direitos. Essa reforma também trouxe um sufocamento econômico dos sindicatos, um congelamento por 20 anos dos gastos sociais, que já estão se fazendo sentir no aumento da mortalidade infantil, por exemplo. Nós estamos vivendo a privatização da energia, dos minérios, do petróleo, uma ameaça da privatização da água, não é? E estamos vivendo também ataques brutais ao meio ambiente no Brasil. Nos lugares de resistência, nós estamos vendo esses ataques como o que resultou no suicídio do reitor Cancelier, da Universidade Federal de Santa Catarina. E vocês puderam ver que, recentemente, os professores da Universidade Federal do ABC e da Universidade Federal de Minas Gerais estão sendo convidados a prestar depoimento em inquéritos, não é? Nós temos 20 milhões de desempregados no Brasil, um aumento dos precarizados, não é? Isso atinge fortemente as mulheres através do emprego doméstico. E tudo isso com uma articulação jurídico-midiática sustentando este movimento, e aí eu vou usar as palavras do Harvey, de valor em movimento. Não é? Essa totalidade que ele trouxe aqui nessa análise. Agora, eu me lembrei, lendo o livro, das aulas que nós tivemos sobre Marx aqui nesta escola, em 67 e 68, e havia uma polêmica sobre o projeto de arquitetura que opunha, de um lado, professores que eram ligados ao Partido Comunista, que tinham no projeto uma visão de transcendência cultural, não é? Um protagonismo fundamental de transformação da sociedade, e um setor de oposição que dizia que o projeto era uma abstração que só se concretizava em
em um edifício, em um ambiente construído, passando pela violência do canteiro de obras. Um setor da produção que é trabalho intensivo, que explora de forma violenta o trabalhador, onde nós temos os mais altos índices de mortes e de acidentes, as mais extensas jornadas. E eu perguntei para o Caio agora o nome de um diretor de um filme sobre a construção de Brasília. Puxa, já esqueci, Caio. Vladimir Carvalho. O pior é que... Bom, não vamos falar de idade, não, né, gente? Bom, esse filme mostra que havia uma força-tarefa no canteiro de Brasília para esconder os corpos que sofriam quedas, que eram mortos durante a construção de Brasília. E a história de toda a produção do capital fixo no ambiente, ela é cercada disso, não é? Nesse período, então, nós tínhamos uma discussão muito forte sobre o papel do arquiteto, sobre o papel do projeto, sobre como é que era a nossa inserção na sociedade, né, na produção, não só na produção do ambiente construído. Eu não estou querendo trazer de volta essa polêmica, até porque todos fomos derrotados. Os que faziam os elogios do desenho, desígnio, foram caçados e proibidos de nos dar aulas, não é? E os que ligavam a arquitetura ao canteiro de obras foram presos, que era, então, eu estou falando do Vila Nova Artigas, do Paulo Mendes da Rocha, do Jean Metrejean, do Sérgio Ferro e do Rodrigo Lefebvre, não é? E sobrou para nós uma certa perplexidade. A ditadura não foi pouco eficiente em tirar exatamente os marxistas e a esquerda que dava aula na FAU, não é? Desse período também a gente começar a perceber alguma especificidade nas nossas cidades por meio da autoconstrução. A moradia dos trabalhadores é construída pelos próprios trabalhadores, e o Chico de Oliveira mostrou que isso contribui com o barateamento da força de trabalho, contribui com o processo de acumulação de capital no Brasil. A moradia dos trabalhadores num país como o Brasil se resolve sem Estado e sem mercado. Eu acho que o neoliberalismo do primeiro mundo ainda vai perceber qual é a vantagem de copiar países como o nosso, né? Em que o problema da reprodução da força de trabalho, o problema da cidade ligada à força de trabalho é resolvido por ela mesma, sem financiamento, sem lei, sem arquiteto, sem engenheiro, etc. Não é? Bom, nós continuamos discutindo em grupos de estudantes, às vezes de professores, algumas vezes escondidos, não é? O ato institucional número 5 trouxe também a censura para a imprensa, não é? E a censura nas universidades. Nós tivemos alguma relação com o pessoal da França, da Escola Francesa de Urbanismo, Lippietz, Topalov, Escher, Prétesset e, obviamente, Henri Lefebvre. Tivemos uma ligação com o pessoal da Bartlett International Summer School, que considerava o processo de trabalho no canteiro uma chave para entender o ambiente construído, mas, na verdade, a alienação persistia, não é? Nós continuamos tendo arquitetura sem construção, apesar dos bravos professores que nós temos aqui no Departamento de Tecnologia aqui da escola, mas é notável
às vezes em vastas áreas das escolas de engenharia, como é que você tem o estudo de uma tecnologia em que o canteiro não faz parte, a organização do trabalho não faz parte, o processo de trabalho não faz parte. E também a questão do planejamento urbano, que muitas vezes desconhece a renda fundiária, a especulação imobiliária. Não é? Bom, caminhando aqui para o fim aqui da minha intervenção, eu vi no Harvey, e ele já tinha me dito uma vez no Rio de Janeiro, nós participamos de um evento promovido pelo PSOL no Rio, e eu fiz um comentário para ele, eu não me lembro qual foi o meu comentário, mas eu lembro muito bem da resposta dele. A questão não está no livro 1, a questão está no livro 3 do Capital. E, de fato, nós estávamos concentrados muito no livro 1, e neste livro o Harvey faz uma crítica, ele acha um equívoco a concentração no livro 1 do Capital. Né? Que é o livro 1? É especialmente a produção do valor e do mais-valor. Não é? Bom, e aí ele faz uma pergunta que eu achei muito interessante, o livro abre muita luz nesse sentido. Muita luz, por quê? Porque nós estamos reproduzindo muitas teses e dissertações sobre financiarização. Mas é uma financiarização também que está solta no espaço, ela não está incluída nessa totalidade que ele está mostrando aqui. Não é? É uma financiarização que também está muito despolitizada. Então, eu fiquei muito comovida pela pergunta que ele mesmo faz. Como se dá a distribuição de dinheiro e como isso está relacionado com a valorização e a realização do capital? Quer dizer, como é que nós vamos colocar essa totalidade junto nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, e agora ele falou na nossa militância. No Brasil, nós vivemos 2 booms imobiliários na história recente. Um foi de 1975 a 1980, e o outro foi de 2009 a 2015. São movimentos que combinam condomínios de luxo verticais ou horizontais. Horizontais, mais recentemente. Não é? Não são condomínios, são loteamentos. Não é? E combinam isso com um mercado de luxo. Aliás, o nosso mercado formal, capitalista, de corte capitalista, ele é só de luxo. Ele não produz para a classe média e não produz para a classe trabalhadora no Brasil. Mas o importante é perceber que esses períodos, eles concentram, eles lançam um novo padrão de verticalização e expandem, inserindo muito vazio dentro da cidade. Eu acho interessante dizer que nós tivemos um ataque especulativo nos últimos 10 anos e, por incrível que pareça, as principais fontes de financiamento desses movimentos foram as mesmas. Foram FGTS, que é um Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, 2 fundos de dinheiro barato, sendo que, no governo Dilma, mais recentemente, nós tivemos um montante de subsídio para a faixa 1, que é a renda mais baixa, o subsídio foi até 90%. Então, só a teoria pode nos explicar por que se investiu tanto na produção de moradias, num curto espaço de tempo o número é muito controverso, porque a gente não fica sabendo aquilo que foi contrato assinado, aquilo que foi construído, aquilo que foi efetivamente entregue, né? Mas, nesse período, nós tivemos uma produção maior do que no primeiro período, na época da ditadura, não é? E, nesse período, o preço sobe,
225% de aumento no preço dos imóveis na cidade de São Paulo durante esse período, o aluguel sobe, não é? E o déficit habitacional subiu. Mercadoria, a habitação é uma mercadoria tão especial que quanto mais se constrói, mais o preço sobe, é diferente das outras mercadorias, não é? Não vamos discutir por que aqui, mas nós estamos vivendo nas cidades brasileiras uma profunda crise. Se os trabalhadores gastam 80% com habitação, transporte, alimentação e vestuário, hoje eles estão tendo que decidir se gastam com alimentação, não dá para discutir, com vestuário também. Eles têm que discutir se vão pagar o aluguel ou se vão pagar o transporte. Daí essa crise toda que nós estamos vendo de acesso à moradia no centro, essa luta por moradia no centro de São Paulo, que é onde se concentra 70% do emprego da região metropolitana, não é? Bom, eu tenho que terminar. Eu queria fazer uma pergunta para o Harvey, duas, na verdade, não é? Por que a esquerda e os trabalhadores têm tanta dificuldade em ver a cidade como um objeto de lucro, em entender, dentro desse processo de acumulação de capital, a importância da produção do ambiente construído? Isso é uma primeira coisa que eu queria deixar, porque o que a gente vê é que a própria esquerda abandonou a questão urbana nos últimos anos, né? Transformou numa questão de políticas setoriais, né? A segunda pergunta, na verdade, eu gostaria muito de ouvi-lo, a Fundação Brasil Popular, que é a Frente Brasil Popular, que reúne o MST e que reúne alguns partidos de esquerda e movimentos de esquerda, está propondo repensar o Brasil, não é? Tentar uma aproximação entre acadêmicos, profissionais e militantes de movimentos sociais que ajudem a repensar e formular um projeto para o país. E nós estamos trabalhando com um projeto para as cidades do Brasil. Eu queria ver, você já respondeu um pouco isso, não é? Como você vê essa militância que está se fazendo em muitas universidades brasileiras que estão fazendo trabalho de extensão com a população em torno desse tema, não é? Como a gente enfrenta o valor em movimento por meio das cidades? Como a gente enfrenta essa espiral de progressão infinita por meio das lutas urbanas? E, finalmente, é possível, por meio da luta urbana, encarar isso que foi chamado aqui de luta grandona? E, em função disso, eu quero realmente convidar todos vocês, não precisa ser dentro da Frente Brasil Popular, a se engajar na luta por um projeto para as cidades do Brasil. Muito obrigada, gente. I think the urban question is always with us, and it has different aspects to it. One of the difficulties that I think many of us have found, and this is true not only of urban politics, but of others. Sorry.
Eu acho que a questão urbana sempre esteve conosco em seus diferentes aspectos. E um dos aspectos é esse aspecto político. For instance, in working on the right to the city and working with movements on the right to the city, it soon became clear that that whole idea was going to be co-opted by a certain wing of, say, capitalist class liberal interests. Trabalhando com o direito à cidade, os diferentes movimentos de direito à cidade, ficou claro que, num determinado momento, ele seria cooptado, tais movimentos, com a ala liberal. Não é? Yes. I mean, I recall the meeting in Rio with Raquel Rolnick, and I were there, and all of these non-governmental organizations and the United Nations organizations suddenly decided they wanted to talk about the right to the city and took away all of the radicalism. Eu me lembro, a gente estava num encontro no Rio de Janeiro, inclusive com a Raquel, e tinha ONGs, tinha também os braços da ONU, e eles começaram a falar da questão do direito à cidade, e, de repente, toda a parte radical, todo o aspecto radical foi retirado. The trouble is that a slogan like the right to the city is what I would call an empty signifier. A questão é que o direito à cidade é um significante vazio. That it doesn't mean anything until somebody fills it with meaning. É algo que não tem nenhum significado até o momento em que alguém o preenche de significado. The developers claim they have a right to the city. Do mercado imobiliário, eles reivindicam o direito à cidade. The financiers claim they have a right to the city. Os do mercado financeiro reivindicam o direito à cidade. And the way they want to use that right is to use the city as a vehicle of capital accumulation. E a forma que eles querem usar esse seu direito é através de usar a cidade como acumulação de capital. So increasingly we've seen the right to the city exercised as a right to build a city to invest in. Recentemente, a gente viu esse direito à cidade como sendo exercitado como uma forma de direito de construir uma cidade como um investimento. I would want to see us building cities to live in. E eu desejava ver a construção de cidades para se morar. With the commitment to a decent house and a decent living environment for everyone. Compromisso com moradia decente, com um meio ambiente decente para todos. That cannot be done through the market. Sorry? That cannot be done through the market. Isso não pode acontecer através do mercado. It can only be done through non-market activities. E só pode ser realizado através de atividades não mercado. And I was sort of reorganizing and actually giving away my library recently. É interessante, recentemente eu estava reorganizando e doando parte da minha biblioteca. And I came across a book put out by the New York Municipal Association. E aí eu acabei encontrando um livro que foi produzido pela Associação Municipal de Nova York. In 1978. Em 1978. And it said, "Housing in the public domain, the only solution." E o título era Habitação no domínio público, a única solução possível. And it documented entirely that the only way in which the housing problem in New York could be dealt with was by taking housing into the public domain. E aí dizia que a única forma de que a habitação em Nova York poderia ser solucionada é com quanto que a habitação se tornasse do domínio público.
That was in 1978, and here we are in 2018 saying the same damn thing. Isso foi em 1978 e cá estamos em 2018 falando a mesma coisa. And so I think the issue, can campaigns to take certain aspects of social life out of the market, can those campaigns be mounted? Então a questão é, será que podemos formar campanhas para retirar alguns aspectos da vida pública fora do âmbito do mercado? And in the same way that many areas of social provision have gone into the market over the last 30 or 40 years, so it seems the next 30 or 40 years we can take them out of the market. Da mesma forma como algumas áreas de provisionamento social entrou no mercado nos últimos 30, 40 anos, por que não podemos retirá-las da esfera do mercado? There's an acknowledgement at the end of my last book where I talk about the great privilege I had of having a free education right the way through to my doctorate. Em um dos meus agradecimentos no meu livro, eu falo sobre o direito, nesse livro atual, sobre o direito que eu tive de ter educação pública gratuita desde o início até o meu doutorado. Education should not be a commodity that can be bought by the highest bidder. A educação não deve ser uma mercadoria que possa ser comprada. Healthcare should not be a commodity bought by the highest bidder. E saúde também não deve ser uma mercadoria que possa ser comprada. Housing should not be. Moradia também. And it would not be hard to say, let's have a political program. And in fact, Corbyn in Britain has said we're going to take back transport, water, into public ownership. Corbyn, no Reino Unido, falou que vai trazer de volta o transporte, o suprimento de água, de volta para a esfera pública. And it has massive support. E ele teve um apoio enorme. Because we've had 30 years of free market provision and it's been a disaster. Porque nós vivemos por 30 anos pela provisão do livre mercado e foi um desastre total. Privatization of water has been a disaster. A privatização da água foi um desastre. And people know that, so when you say, let's take it all back into the public domain, people say, well, yeah, it's better than what we've got. E daí as pessoas perceberam isso. Então, quando ele falou, vamos trazer o suprimento de água de volta ao domínio público, as pessoas toparam. Now, this is a way of going after the totality. E essa é uma forma de ir atrás da totalidade. Because the more you restrict the domain in which the private market can work, então, quanto mais você restringe o domínio da esfera do mercado privado, the more you cut back on the spiral form. mais você interrompe essa forma espiralada. And this can be done step by step. E isso pode ser feito passo a passo. I mean, it would be nice to think we could have a revolution like the French did when they stormed the Bastille. Seria interessante achar que a gente pode fazer uma revolução como foi feita quando os franceses tomaram a Bastilha. Or when the Russians stormed the Winter Palace. Ou quando os russos tomaram o Palácio de Inverno. But what the fuck would we do if we stormed the central bank? Mas por que nós não? Então, como nós deveríamos? I mean, I imagine sitting inside the Federal Reserve saying, "What do we do now?" Então, quer dizer, tomar o Banco Central. Imagine, dentro do Banco Central, as pessoas falam, e agora, o que nós fazemos?
But Marx Que had this. porra nós devemos fazer? Sorry. But Marx had this wonderful thing where he talked about the realm of freedom, he said, begins where the realm of necessity is left behind. Mas Marx ele tem uma frase que ele fala que o reino da liberdade começa quando o reino da necessidade é deixado para trás. And he ended this passage by saying, so the first step is to shorten the length of the working day. Então, o primeiro passo a ser feito é diminuir o tempo, as horas de jornada de trabalho. I think we are into that kind of politics where we need to find revolutionary reforms. Então, a gente está naquele momento em que a gente precisa encontrar reformas revolucionárias. In which we take back segments of the economy into the public domain and manage them in a completely different collective way. Então, é um momento que a gente pegar segmentos da economia de volta para o domínio público e gerenciá-los de uma forma coletiva e totalmente diferente, nova. That doesn't necessarily mean state ownership. It means associated populations organized into systems of provision of basic necessities. Não necessariamente quer dizer que é da propriedade do governo, mas sim a associação de pessoas organizadas para suprir as necessidades básicas da população. I happen to think state power has something to say about that, and therefore occupying the state is also necessary. Então, eu acho que a questão do poder do Estado the state power is questionable. Is necessary. Is necessary, so. Yeah. Então, But we can discuss that, but quer dizer, ocupar o espaço do Estado é importante. But I think it is possible to start to attack this system at various of its weak points. Mas é possível começar por atacar os pontos fracos desse sistema. I mean, it's very interesting. In the United States, for the first time in my memory, socialism has become accepted by a large segment of the younger population. Pela primeira vez, pelo que eu percebo, o socialismo está começando a ser aceito nos Estados Unidos por grande parte da população jovem. They had no idea what socialism meant. Eles não tinham nenhuma ideia do que quer dizer o socialismo. Well, Bernie Sanders came along and said it means universal health care, and they said, that sounds like a good idea. Aí veio Bernie Sanders e falou o sistema de saúde universal. Eles falaram, isso parece uma boa ideia. And he then said, and no student debt, and they said, that sounds a really good idea. E daí ele falou também acabar com o endividamento estudantil. E aí ele falou, o pessoal também achou uma ótima ideia. And then the liberal press attacked him for being a socialist. E daí a imprensa liberal o atacou como sendo socialista. And the young people said, well, if that's socialism, that's a good idea too. E daí a juventude falou, bom, se isso é socialismo, então isso é uma boa ideia também. So there is hope. Então há esperança. And it lies very much with the younger generation. E isso cabe em grande parte às gerações mais novas. So you have a lot of interesting problems to work on. Então vocês têm problemas bem interessantes para se debruçarem. But get rid of this. Mas fiquem atentos a isso. Se livrem disso. Se livrem disso, entendi. Livrem-se disso. There's an interesting question about Marx and Engels. I've recently been reading the manuscripts out of which Engels constructed Volume 3 of Capital. Há uma pergunta interessante sobre a relação entre Marx e Engels. Ele recentemente estava lendo os manuscritos de Marx, a partir dos quais Engels escreveu o volume 3 do Capital. Reading the manuscripts, he realized how much Engels massaged or fixed some of Marx's writings.
E lendo esses manuscritos, é interessante observar quanto que Engels massageou ou reelaborou os escritos de Marx. And Engels had a terrible job because it was very difficult, I think, to do this work. Engels teve uma tarefa muito árdua, porque era bem difícil fazer todo esse trabalho. But one of the things he did was to make it seem as if Marx was closer to a finished manuscript than he actually was. Uma das coisas que ele fez é tentar que aqueles manuscritos parecessem um manuscrito mais acabado do que realmente eles eram. So, while you read the old version of Volume 3 of Capital, you see propositions laid out as if they are findings. When you read the notebooks, it's an exploration of ideas. Quando você lê o Capital, o volume 3, você acha que são pressuposições que vieram através de pesquisas e descobertas. E quando você lê os manuscritos em si, você vê que são ideias que são lançadas somente. And I think there are likely to be, and already are, quite a few modifications of our opinions on Marx as we go back through the actual manuscripts. E eu estou observando que há mudanças de ideias sobre Marx quando nós realmente estamos analisando os manuscritos em si. This has already been done in the German edition by people like Michael Heinrich, who I think has visited here. It's really fantastic, very interesting work. Existe um trabalho sendo feito a respeito disso por pessoas como Michael Hendrick, que inclusive já esteve aqui. Eles estão fazendo um trabalho fantástico com esses manuscritos. The question about realization is very interesting. Marx points out that value is produced at the point of production and is realized in the market. Sobre a questão da realização, o valor é produzido no momento da produção, mas ele é realizado no mercado. So you cannot examine production without examining realization. Então não se pode examinar a produção sem examinar a realização. And you can't examine realization without production. E também a realização sem a produção. And Marx talks about the contradictory unity between production and realization as being fundamental to this system. E Marx fala sobre a unidade contraditória entre a produção e a realização como sendo fundamental nesse sistema. Marx defined value as socially necessary labor time. That was his first definition. E Marx define valor como o tempo de trabalho socialmente necessário. But in the first chapter of Capital, he says if the capitalist takes the product to market and nobody wants, needs or desires it or doesn't have the money to pay for it, then it has no value. Então, Marx, no volume 1, ele fala: se um produto é levado ao mercado e não existe ninguém com desejos, interesses, vontades sobre esse produto, então esse produto não tem valor. Which produces an interesting question. How much socially unnecessary labor time is occurring in society? Então, isso traz uma pergunta interessante: é quanto tempo de trabalho desnecessário é produzido na sociedade? I think that's an interesting category. Eu acho que essa é uma categoria muito interessante. Most university administrations I know are full of socially unnecessary labor time. Muitas universidades trazem essa ideia do tempo de trabalho desnecessário. And so, actually, right now, when you look at the way the job market is set up, you would ask how many people are doing socially unnecessary work. Então, se você analisar atualmente o mercado de trabalho, você pode se perguntar quantas pessoas estão fazendo trabalho socialmente desnecessário. So socialism is about having free time. One of the things we should do is to start eradicating and eliminating socially unnecessary labor time. E como o socialismo diz respeito a as pessoas terem tempo livre, uma das coisas que nós devemos começar é eliminar esse tempo de trabalho socialmente desnecessário. Which is why I talk a lot in the book about the category of anti-value.
E por isso que no livro eu falo bastante sobre a categoria do antivalor. And it's interesting to sort of review what Marx was writing in this light. Então é interessante rever o trabalho de Marx à luz dessa ideia. And this also applies to the questions of production, financialization, speculation, and so on. How much of this is socially necessary in the sense that it actually contributes to the well-being of everyone, and how much of it is organized simply to take wealth from my pocket and put it in somebody else's? Então, nesse sentido que é interessante analisar os aspectos da financiarização, da especulação, sob essa ótica de sendo o trabalho socialmente necessário ou para o bem-estar de todos, ou então algo que é somente necessário para tirar dinheiro do meu bolso e colocar no bolso de outras pessoas. Now, when I talk about anti-value and dealing with the spiral, I don't want to get into a situation saying all development should stop. Quando eu falo do antivalor e da questão dessa espiral, eu não estou chegando num ponto a dizer que todo desenvolvimento deve ser interrompido. There are many parts of the world that desperately need new forms of development. Há partes do mundo que desesperadamente requerem formas de desenvolvimento. And there are many parts of the world that have too much development. E há muitas partes do mundo que têm muito desenvolvimento em excesso. So we have to take a situation of uneven geographical development and then try to manage how the development can be equalized between different parts of the world. Então, nós estamos numa situação de desigualdade geográfica e nós devemos tentar entender como fazer essa equalização entre as diversas partes do mundo. But we also have to deal with the fact that the neoliberal project is not dead. The neoliberal project is not dead. Também precisamos lidar com o fato de que o projeto neoliberal não está morto. I mean, my definition of the neoliberal project was of a class project to accumulate more and more wealth and power within a smaller and smaller group in society. A minha definição do projeto neoliberal é a acumulação de cada vez mais capital num grupo cada vez menor da sociedade. The last Oxfam report said that 8 families have the same wealth as the bottom 40% of the world's population combined. Os últimos boletins da Oxfam falaram que 8% da população, 8 famílias têm equivalente a 40% da riqueza da população. I mean, this is insane. É insano. And it's, you know, it's crazy. I mean, Loucura. and I don't see why we would sit around and tolerate it. Eu não vejo por que a gente ficar parado e tolerar essa situação. And, you know, you kind of look at that and say, this is not the kind of world that I want to live in. E então a gente olha para essa situação e pensa, não é um mundo em que eu quero morar. And this is actually a point where, you know, yeah, development is necessary, but not in the way that the IMF, the World Bank, the neoliberals talk about it. Então a gente tem que dizer que o desenvolvimento sim é necessário, mas não do jeito que o FMI, o Banco Mundial, os neoliberais concebem. And there is also, of course, a tremendous transformation in labor processes. Também existe uma tremenda transformação dos processos de trabalho. And precarious labor, informal labor, all of those kinds of questions are very strong. E também questões muito candentes de trabalho informal, trabalho precário. But we have to build forms of organizing which are not of the traditional trade union type. E temos que construir formas de organização que não são a forma tradicional de organização sindical. I know several good labor organizations in the United States that do not attempt to be a labor union. They call themselves a human rights organization because that gives them a better legal status to fight the battles they fight.
Eu conheço muitas entidades muito boas de trabalhadores nos Estados Unidos que não querem ser sindicatos, que se pensam, que se chamam de organizações de direitos humanos, porque isso dá a elas uma situação jurídica mais favorável para conduzir suas lutas. One of the things that Marx admired, and I admire too, about capital is its capacity for adaptation and flexible response. Uma coisa que Marx admirava, e eu admiro também sobre o capital, é a sua capacidade de adaptação e resposta flexível. Compared with that, I find the left rather inflexible and conservative. Então, em comparação, eu acho que a esquerda frequentemente é inflexível. Why would we not experiment with different organizational forms? Por que não fazer experiências com novas formas de organização? I have no idea which one might work. Eu não tenho ideia de qual pode funcionar. But one of the things that Chinese do, which is actually very interesting, is liberate all kinds of local areas to try and solve a problem any way they can. Então, uma das coisas que os chineses fazem, que é interessante, eles libertam, vamos dizer assim, das amarras várias áreas locais para resolver os problemas como acharem melhor. And the Chinese model is very interesting. It's strong, powerful, autocratic, centralized power. E o modelo chinês é muito interessante, porque ele é muito centralizador, autocrático, né? Tem uma força muito grande. And maximum decentralization of actual decision making. Mas, ao mesmo tempo, com uma enorme descentralização da tomada de decisões. So the typical way it works is the central government says we've got a problem, solve it. Então, a maneira típica e como isso funciona é o governo central diz, tem aí um problema, resolva. And thousands of municipalities try and solve it. E milhares de municípios vão e tentam resolver. 2 and 3 come up with a solution. 2 ou 3 chegam a uma solução. The central government says, okay, there's the solution, everybody does it. E aí o governo central aponta, tá aí a solução, e aí todo mundo faz. It's a dialectic between centralization and decentralization. Então tem aí uma dialética entre centralização e descentralização. And it's extremely effective. E é extremamente eficaz. And if you wonder how China has developed so fast, it's because that's what it does. Então, se você se pergunta por que a China se desenvolve tão rapidamente, é porque ela conduz as suas decisões assim. Now, there are a lot of things wrong with China, obviously, but do not underestimate their capacity to respond to difficulties very quickly and very effectively. Então, claro que tem um monte de coisa errada a respeito da China, mas não subestime a capacidade dos chineses de darem respostas eficazes e flexíveis. And I think the left wing could do with some auto-critique of how we organize ourselves. E eu acho que a esquerda, então, poderia muito bem se dar uma dose de autocrítica sobre como nós nos organizamos. Not in the sense of saying, oh, you're wrong and I'm right, you know, in the sense of saying, let's explore all kinds of organizational possibilities. Não no sentido de dizer, eu estava errado, você estava certo, mas no sentido de explorar possibilidades de organização. To see what can work. E ver o que pode dar certo, o que pode funcionar. I think we should be interested in outcomes rather than the implantation of ideologies. Eu acho que a gente devia estar muito mais preocupado com resultados do que com a implantação de ideologias. Ideological purity is a problem. A pureza ideológica é um problema. It will not deliver solutions. Ela não trará as soluções. Whereas careful attention to outcomes and what works and what does not work is, I think, a useful way to go. Ao passo que uma devida atenção a o que funciona e o que não funciona, isso trará benefícios maiores. Sorry, I think I have enough, said enough. I wish I could answer all the questions, and I'm sure there are many more
But, you know, I'm just one person trying to figure out a few things. Thank you very much. Então, já falei bastante.